é você relacionar as dimensões. Relacionar uh, o movimento no eixo Y, né, no eixo vertical, com o movimento no eixo horizontal. E essa relação normalmente se dá por meio do tempo, ok? Então, você precisa de alguma informação no eixo Y, você encontra então o tempo no eixo X e utiliza esse mesmo tempo no eixo Y. Uma vez que, bem, o movimento é um só, né? Independente de tu estar pensando no eixo vertical ou no eixo horizontal, é um movimento só. Então, as coisas que estão acontecendo no eixo Y são as mesmas que estão no eixo X. Todos os livros de física, eles perdem muito tempo nessa parte vetorial do processo. Só que dessa parte vetorial aqui, tu não precisa se preocupar com muita coisa não, tá? O básico é você saber como obter o módulo de um vetor, que é fazendo a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Por componentes eu estou dizendo aqui as componentes x e y, né, horizontal e vertical. Okay? Esse aqui, de certa forma, é o teorema de Pitágoras, não é mesmo? Então, o Sim, teorema... acaba por ser. Oi? Acaba por ser o teorema de Pitágoras. Daí é só isso, né? Pronto. Bem, tem alguns outros detalhes aqui. Então, o que que acontece, né? Tanto esse slide quanto os livros, eles perdem muito tempo nessa parte vetorial. Eu de fato vou pular toda essa parte e vou para o que realmente importa, que está aqui, olha só. Movimentos com aceleração constante no eixo Y. E é isso. Então tá bom, olha só. Esse aqui é um movimento onde nós temos aceleração constante, né? No eixo Y, que é a gravidade, né? A aceleração que a gente está acostumado já. Ocorre que ele ainda aqui nesse primeiro momento, ele supõe a situação onde no eixo X tu também tem aceleração. Só que não é bem isso que eu quero. O problema é que tem alguns detalhes importantes aqui para o decorrer do nosso desenvolvimento, então a gente vai ter que parar um tempo para falar sobre isso, tá? Aqui, ó, esse sim, aceleração da gravidade. Pronto, agora chegamos no que a gente queria. Por Isso quê? acaba por ser aquele caso do projétil, ou não? Exato, exatamente o caso do projétil. Só que, como é um movimento que ocorre na Terra, né? Então vai ter um monte de outras situações que vai ser descrito também, não necessariamente projéteis. Por exemplo, se você chutar a bola do alto de um morro, né, de uma montanha, essa bola não é exatamente um projétil, né? Mas o comportamento se dá com os mesmos padrões. Os mesmos padrões, sim. Pronto, então o que está rolando aqui? Posição em X se dá pelo que eu te ensinei lá na aula passada, né? Sorvetinho. Claro que aqui ele está usando a letra X, então não vai parecer que está escrito sorvete, mas se fosse S aqui seria sorvetinho, ou seja, é aquela equação do movimento que não tem aceleração, né? A equação da posição que não tem aceleração. Por quê? Porque como não tem nenhuma aceleração no eixo X, afinal de contas a gravidade só atua no eixo Y, então nós temos um movimento retilíneo uniforme no eixo X, enquanto no Y tem a gravidade, então tu vai ter o sorvetão, né? Ou seja, menos 1 meio gt quadrado. E vai ter uma expressão para velocidade também, ela não é constante, ela varia em função da gravidade. Quanto mais o objeto cai, maior é a sua velocidade em módulo, certo? Certo. Certo. Então tá bom. Um, perceba, perceba, essa aqui tem uma expressão muito interessante, até ela foi de muita importância para o pessoal do Exame Nacional do Brasil, vamos dizer assim, recentemente. O Enes ou Exato, Enem. o Enem. Essa expressão aqui, se tu perceber bem, ela está te dando qual é a posição Y em função da posição X, certo? Isso é bem substancial, né? Porque às vezes a gente quer saber justamente qual vai ser a posição em Y, uma vez que a gente já sabe qual é a posição na Do X. horizontal, em X, exatamente. Então, é claro que essa equação aí, ela é obtida manipulando todas as outras equações ali que eu havia te mostrado, né? Certo? Certo. Isso, então tá bom. Só 10 segundinhos.
Voltando aqui, então o negócio é o seguinte, continuando, né? Percebe uma coisa que essa figura ela é muito importante. Essa figura aqui é muito importante, por quê? Porque ela está mostrando dois objetos sendo jogados, bem, sendo soltos, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, da mesma posição de altura. Só que tu pode perceber bem que o objeto vermelho ele está caindo em linha reta, enquanto o amarelo ele está indo para frente durante a queda. Ou seja, provavelmente vai ter aceleração em X. Não, esse é o ponto. Né? Na realidade, independente de ter aceleração em x ou não, o tempo de queda é o mesmo. É isso que a gente quer entender com essa figura. Okay? Independente do teu objeto estar caindo em linha reta ou se movendo no horizontal, o tempo de queda é o mesmo. O tempo que ele demora para chegar numa determinada posição é o mesmo. Okay? O que é um tanto quanto não muito claro, né? Não muito evidente. Porque a gente pensa, o objeto amarelo está se movendo mais do que o vermelho. Ok, então significa que ele vai demorar mais. Né? A gente pensa de forma errada, né? Que ele vai demorar mais para chegar na mesma posição de altura, mas errado. Os dois chegam ao mesmo tempo na mesma posição, ok? Porque em Y a única aceleração que está a atuar, teoricamente, claro que na prática tem a resistência do ar e isso, mas aqui teoricamente é a aceleração gravítica. Exatamente. Então é o que a gente chama na física de princípio de Galileu, onde te permite, né, separar as coordenadas perpendiculares. Então por isso que vai ter muitas contas na física que você vai fazer separadamente o eixo x do eixo y, que é o que eu estava te falando no começo da aula. Você vai achar informações no eixo x, vai isolá-lo, vai estudá-lo isolado, vai buscar alguma informação importante lá, normalmente é o tempo, vai substituir esse tempo no eixo y, ok? Ok. Isso acontece o tempo todo na física, principalmente no assunto de velocidade relativa. Que, Até acaba por ser muito semelhante aos exercícios que trabalhamos em relação a uma dimensão. Tínhamos muitos casos assim. exato. Isso. Movimento relativo, quando a gente estava falando de barcos, né? Foi contigo que eu conversei sobre isso. Né? Tinha os barcos Tínhamos a um exercício dos correnteza. barcos, sim. Isso, exato. Foi consigo. Muito bem. É exatamente aquela mesma história. Muito bem. Então ela funciona também em situações onde tu tens aceleração. Aqui era para ter uma simulação, mas vamos pulá-la, né? Esse quadro aqui também ele é muito relevante. Aqui, de fato, está falando de um movimento oblíquo, né? O lançamento de um projétil. E o que acontece é, se tu queres que ele suba, né? Tu tens que colocar uma velocidade em y, e se tu queres que ele vá para frente, em x. Então ele vai fazer esse movimento parabólico. Algumas coisas não tão evidentes matematicamente. Esse movimento é simétrico, né? Então, a distância que ele faz até a altura máxima é igual à distância que ele faz da altura máxima até o chão novamente. Ok? É a Ok. mesma distância e ao mesmo tempo. O tempo que ele demora para subir é o mesmo tempo que ele demora para descer. Certo? Certo. Certo. Então, isso ajuda, né, na resolução de alguns exercícios. Ou seja, isso implica que a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial. Exato. Se tu está dizendo final como a velocidade que ele atinge o chão, sim. O chão, sim. Vai ser a mesma, só que com um módulo. Né, Sim, claro que em cima a velocidade é zero. exato. E isso aqui em cima da velocidade é zero porque a gente atinge a altura máxima. Né? E esse é um ponto muito importante, porque faz um vínculo com o cálculo 1, com a análise diferencial que vocês chamam aí, né? Análise matemática, não sei. Porque a velocidade nada mais é que a derivada da posição, certo? Então, velocidade é a derivada da posição, dx Sim. dt, né? Certo? Então, o que acontece? Se você está obtendo a velocidade igual a zero, você está obtendo a derivada igual a zero. E lá na análise a gente aprende que a derivada de uma função igual a zero nos dá o ponto de máximo ou mínimo dessa função. Certo? Certo. Então eu estou derivando a equação da posição para ter a velocidade. E coloco lá, velocidade igual a zero, eu estou justamente pegando esse ponto de máximo, onde de fato a velocidade em y é zero. Então faz todo o sentido lógico com o cálculo. É até por isso que essas equações aqui, elas não são equações experimentais, elas são equações a priori, né, lógicas, elas saem da matemática. Elas correspondem exatamente ao cálculo diferencial. Muito bem. Então, voltando aqui, né, ó, velocidade final igual a velocidade inicial em x, que vai ser igual a v0 cosseno θ. Então
Então tu tens que conhecer o ângulo θ aqui, né? E a velocidade em y vai seguir a mesma lógica, só que com seno, porque o y é o cateto oposto ao ângulo, né? Que seria essa componente aqui. Claro que ela aparece do outro lado do triângulo, mas ela poderia aparecer aqui, fechando o triângulo, né? E o mesmo vai se dar em todo o processo. Tu pode perceber que o vetor vy vai diminuindo, né, gradativamente, porque a aceleração da gravidade vai diminuindo a velocidade. Mas o v de x é constante. O v de x é constante, a aceleração só age na vertical. Muito bem. E dessas equações aqui, ele obtém rapidamente o tempo para atingir a altura máxima, né? Que sai simplesmente aqui da expressão da velocidade, né? Igualando a velocidade final a zero. Fica desse jeito. E a altura máxima, pelo mesmo princípio, vai ser só fazer as substituições na equação da posição. Essas substituições de tempo. Aí vai ficar essa expressão aqui bem famosa, né? V0 seno ao quadrado de θ. Isso para mim é mais fácil até na altura mesmo pegar na fórmula e tentar chegar a... Essas fórmulas é bom de decorar. Daí tem algumas outras expressões interessantes aqui, como a do alcance. Novamente, tu pode decorar para aumentar a velocidade da tua resolução, como você pode simplesmente... Deduzir. Deduzir. E beleza, então uma outra coisa que é deduzida por meio das derivadas é o ângulo máximo, né? O ângulo de alcance máximo. Tu pode pegar essa equação deduzida do alcance máximo, derivar ela em função do ângulo, igualar a zero, e tu encontra o ângulo de 45 graus como o ângulo do deslocamento máximo. 45 graus, então. Muito bem. Certo, e aqui agora vai começar uns exercícios de movimento circular. Se tu tiveres algum exercício de lançamento de projétil, a gente pode fazer, então. Assim, aqui na minha ficha tem vários exercícios. Eu tinha tido dificuldade, assim, logo nos primeiros, então achei melhor ter a explicação para vermos a matéria toda e depois realmente temos trabalhado exercícios consoante o professor for achando melhores ou piores. Eu acho que a gente já viu o suficiente, o resto pode ser explicado durante a resolução. Deixa eu pegar naquela tua ficha lá, uma coisa. Eu tinha visto logo assim o 11, que é um que já implica muito essa questão dos ângulos, e eu tive logo ali um bocado tremido. 11, tá bom, deixa eu pegar. Teoricamente é considerado fácil. Vamos ver. Qual 11? O 11 de qual? O 11 do capítulo 3. 13 está na página, a partir da página 18. Esse aqui. Esse aqui ainda não tem, me parece, aceleração, né? Tem. A velocidade da partícula is the eastward direction. Eastward? O que é isso? Bem, deve ser aquele vetor ali. O vetor, é a partir da figura em baixo, também foi assim que eu vi. Enquanto a aceleração é direcionada toward the northwest, as show a figura 3.37. The particle is speeding up and turning toward the north. Tá fazendo. Pelo que eu entendi, tá pedindo pra ver qual é a opção certa. Sim, é tipo escolha múltipla. Speeding up and turning toward the south. Bem, isso não faz sentido nenhum, né? Porque a aceleração me parece ser positiva ali para cima, né? Então ela não está indo para o sul. Slowing down e turning toward the north. Bem. O professor saltou para a C. Oi? A C? Tá. Bem, tínhamos ali o speeding up and turning toward the north. A opção A. Bem, se a gente entender que ele vê como a velocidade inicial, né? E o A como a aceleração, claramente, né? A aceleração está freando aos poucos por causa da projeção. Assim, eu acho que ele está a perder velocidade em X e a ganhar em Y. Isso. Exatamente. Então seria a opção C, né? Slowing down, turn to south faz sentido? Tem para cima, bem entendi. Depende. Isso é um bocado confuso para mim, porque é ser, ele por um lado numa coordenada está a perder, mas na outra está a ganhar. Eu não sei ao certo qual é que prevalecerá. Bem, é que tu tem que pensar como um todo, né? Como um todo ele está diminuindo a velocidade.
Como é que o professor chegou a essa conclusão? Porque a velocidade inicial dele é só na horizontal inicialmente, né? Ok. Então, como tu tens uma aceleração negativa na horizontal, ele está perdendo essa velocidade. Ok, então nesse caso, claro que faz mais sentido é ser assim. Isso, até o momento que ele vai começar a crescer, ele já está crescendo a sua velocidade aos poucos em Y, né? Mas é aos poucos, porque começou do zero, certo? Certo. Então vai ter que zerar e até voltar. É isso. Pronto, então vamos para a próxima aí. Essa aqui ainda não é o tipo do que a gente quer resolver, né? O movimento. Agora a pessoa pode ir escolhendo assim um que achar mais exemplos mais pertinentes para algo. Se Essa calhar é aqui eu melhor. acho interessante, ó. Acho, né? Tem que dar uma olhadinha no enunciado primeiro. Two cannons are pointing directly toward each other, as shown in figure 343. When fired, the cannonballs will follow the trajectory shown P. Tá bom. Um movimento parabólico, né? Como é esperado. Is the point where the trajectories cross each other. If we want the cannonballs to hit each other, should the gun cruise through cannon A first? Cannon B first, or should they fire simultaneously? In order to affect their resistance. Tá, então, tipo, ele não tá mandando exatamente fazer conta, né? Mas sim fazer uma avaliação aqui. Como é que a gente quer que as bolas de canhão se. Pois, que não é propriamente contas, até porque eu não tenho nenhum número. É, mas tu tem as expressões, né? Sim, tenho as expressões, mas Tu terias números que deixar uma em efetivos função da do outro. velocidade inicial, isso não tenho nada. Mas sei que são iguais, de facto. É que não me parece, sinceramente, que faria diferença. A menos que tipo a velocidade seja a mesma para os dois. E isso não se fala em nenhum momento no enunciado, né? Eu acho que as velocidades iniciais são as. Ele é disparado com a Tá mesma escrito isso? força. Não, mas supostamente são os mesmos canhões. Bem, se forem os mesmos canhões, a história muda. Mas, a princípio. Bem, vamos levar em conta, né, para ser possível a resolução, isso. O que vai acontecer? O canhão de baixo, né, ele vai sofrer desaceleração devido à gravidade. O canhão de cima ele vai aumentar a velocidade do projétil, certo? Certo. Então, me parece, né, que é necessário que de fato um dos dois seja lançado primeiro. O problema é que ele não está falando nenhuma vez da inclinação também. Porque, tipo, esse triângulo aqui, né? Nós temos um triângulo aqui. Sim. Só Não, se, isso. só se a gente quer deixar uma expressão em função do θ ou algo do gênero, assim. Eu A acho que ideia deles é mesmo eu só perceber qual deles é que devo disparar primeiro e dizer isso. Eles nem sequer pedem nenhuma expressão em função de nada, no fundo. Só querem mesmo saber se primeiro dispara o A ou o B ou se disparam ao mesmo tempo. para mim não faz sentido uma coisa como essa, né? Sem alguma conta. Eu acho que teria que fazer a expressão aqui da posição do objeto e depois igualar essas expressões. É, eu tinha pensado nisso, da posição, só que a questão é que depois também a posição, uma vala, tinha que fazer tipo um sistema, uma a igualar o X e outra a igualar o Y, Isso, correto? exatamente. E não é difícil, até porque a gente já tem a expressão de y em função de x para um movimento bidimensional. A gente já tem essa expressão. É aquela famosa do Enem. Exatamente. Aqui. Isso aqui já dá para ser anotado, né? Bem, vamos fazer o seguinte: vamos pegar essa expressão, colocar na nossa tela e pegar a conta também, colocar na tela. Vamos desenvolver isso, senão eu acho que vai ficar muito solto simplesmente dizer, é esse canhão, é aquele, por causa disso ou daquilo. Tem que provar, né? Aqui, pela zoeira. Só um instante aqui. Pronto. Essa expressão é válida para os dois. Só que para um, né, a velocidade vai ser positiva e para o outro negativa. Por exemplo, Certo. vamos falar do canhão A, né, primeiro. Vamos falar do canhão A. O que vai ser do canhão A?
Porque o A, a gente primeiro tem que definir um referencial para o nosso problema. Vamos dizer que é no canhão A. Tá bom? Então, deixa eu pegar essa expressão, colocar ela aqui, porque eu também não lembro ela de cabeça. Então, para o canhão A, né, a posição da bola vai ser YA igual V0, YV0x, vezes a posição x que eu estou interessado. Né? Então, essa expressão de y aqui ela é em função de x. Muito bem. E quem é a velocidade y? A velocidade y tem a ver com esse ângulo aqui, θ. Ok? Só que esse ângulo aqui... Eu acho que no fundo, onde eu vou conseguir ganhar mais será pela questão de, considerando que o V0Y e o V0X são iguais e que eles depois vão acabar por se cortar ou igualá-los. Não, isso aí não está certo. Em nenhum momento ele falou que o V0Y e o V0X são iguais. Isso a gente não pode considerar. O que dá para considerar é a relação entre os ângulos, tá? Que esse θ aqui tem a ver com esse ângulo aqui. Certo. Que é 90 menos θ, certo? Certo. Uma vez que ele é 90 menos θ, o seno desse aqui é igual ao cosseno desse. Percebe? Sim. Isso. Então a gente pode até escrever aqui só para lembrar a propriedade. Seno de θ é igual ao cosseno de 90 menos θ. É isso aí. Bem, vamos fazer aquela consideração que tu falasse, tá? Que a velocidade total é a mesma, mas não significa que V0Y é igual a V0X. Mas a velocidade do lançamento desse cara é igual desse, isso sim. Então vamos falar aqui pro A ainda, que o V0 Y vai ser V0 seno θ. E aqui embaixo, de novo V0, e daí tudo bem, a gente vai poder até cortar, né? Cosseno θ. X vai ser a posição, que vai ser a posição de encontro, né? Agora menos 1/2. Veja, menos 1/2 da gravidade, porque a gente está considerando posição positiva em Y para cá. Pra cá. Então a gravidade é uma aceleração negativa. Muito bem. G x ao quadrado sobre V0 ao quadrado x, ou seja, esse cara aqui ao quadrado. Eventualmente a gente vai igualar as coisas, muitas coisas vão vão acabar por custar. Agora vamos para a B. Bem, agora as coisas mudam um pouco na B, né? Porque quem vai ser a nossa posição aqui, né? Eu tenho uma coisa muito curiosa nessa equação que a gente acabou de colocar aqui, né? Perceba que se você colocar x igual a 0 nessa equação aqui, né? O y é 0, certo? Certo. Então, a gente tem que levar isso em conta para o nosso problema, né? Pois. E o nosso YB aqui, quando eu tiver o x ali da altura do nosso canhão, né? Que a gente pode até dizer aqui que, sei lá, é um x', tu vai ter que ter um y' associado, né? Que não vai ser 0. Aqui seria, né? Então por isso que essa equação serve bem para o nosso problema, porque aqui o referencial do nosso problema, o y é 0 e o x é 0, né? E a equação acaba calhando bem. Muito bem. Vamos agora pensar no nosso outro canhão ali. Continua as expressões de velocidade. Só que a velocidade dele é para cá. Então, é o mesmo V0, só que vai ser negativo, né? Vai ser negativo. Porque ele está indo para baixo para a esquerda. Então o nosso referencial ele é negativo. Só que negativo com negativo positivo, né? Vai acabar ficando positivo também. Mas vamos colocar os pontos específicos aqui, né? Bem, se eu estou interessado na componente, lembrando, né, a componente de cima é a componente y,
Y seria o cosseno θ aqui, né? Concorda comigo? Concordo. É segundo aquela fórmula que fizemos ali há bocado. Na verdade, ainda, por enquanto, eu estou falando só de trigonometria, né? Ó, vamos pensar no triângulo aqui que vai me dar o V0Y. Essa componente aqui é a componente adjacente, né? É o cateto adjacente ao ângulo de 90 menos θ. Então, se eu estou pegando aqui o Y, nesse caso, então eu estou pegando com cosseno θ, ok? Ok. Eu quero mostrar cada detalhe aqui da parte de trigonometria, porque a gente não falou muito disso, né? Então eu estou falando aqui durante a resolução do problema. Então vai ficar aqui, como ele está no cateto adjacente, cosseno de 90 menos θ. Aqui embaixo, também negativo. Vamos lembrar que o de baixo é o Vx, né? O nosso componente x aqui, esse cara. Ou seja, cateto oposto ao ângulo, né? Isso. Então o cateto oposto é seno. Seno de 90 menos θ. Certo. Agora vamos falar da gravidade. A gravidade continua sendo negativa. E... tá, faltou o x ali na frente. É importante que a gente esteja tratando das mesmas variáveis, né? O x que vai funcionar nessa equação tem que funcionar na outra. Está acontecendo aqui, né? Até porque se eu colocar 0 aqui vai dar o ponto que eu quero mesmo. Agora, se eu colocar a posição inicial desse cara aqui, não vai dar 0, que é o que eu quero mesmo. É isso aí que eu quero. Ou seja, aí vou ter que vou ter que adicionar o valor de y. Não precisa colocar o y0. É isso que eu estou dizendo, é desnecessário. Por quê? Porque sim, ele está numa altura ali, só que essa vai ser dada por meio de se eu colocasse, por exemplo, x' aqui, entendeu? O x' já vai me dar um y diferente do que está acontecendo aqui nessa. Aqui eu não estou interessado ali na posição inicial dele. Estou interessado na situação onde essas duas equações são iguais, que é o ponto de encontro. Ok, já entendi, sim. É isso. Então agora ali embaixo, V0x ao quadrado. Então esse cara aqui de baixo ao quadrado. Olha que interessante. Isso aqui independe então o sinal, né? Que está ao quadrado. Era de se esperar. Beleza. Vou deixar pequenininho aqui por hora. Bem, o que vai rolar de todas essas velocidades, né? A gente vai poder cortar aqui, isso aqui vai virar tangente. E o que vai acontecer aqui, né? Seno de 90 menos θ. Vai dar tangente de θ também. Vai inverter, vai dar tangente de θ também, perfeito. Então os dois termos vão dar tangente de θx, perfeito. E no outro caso ali, também vai ser igual. Então as expressões vão ser iguais. Certo? Certo. Certo. Então, como é que a gente vai encontrar aqui, né? Se calhar eu deveria usar alguma expressão que não tivesse em função do tempo. Em função do tempo. Ou não, né? Porque o que acontece aqui? Pois não, mas mesmo tempo não faz sentido. Ou should they fire simultaneously? Né? O que acontece é que a gente está encontrando uma expressão, né, que são iguais, né? O YA vai ser igual ao YB. Onde que isso está acontecendo? Olha, onde que isso aqui está acontecendo? Quando o tempo de lançamento dos dois é igual. Ok? Ok. Isso está acontecendo quando o tempo de lançamento dos dois é igual. Porque eu estou criando uma equação baseada no mesmo momento de tempo das duas coisas acontecendo. E eu estou levando em conta isso. Eu estou igualando as posições, levando em conta que eles foram lançados ao mesmo tempo. E de fato uma equação ficou igual a outra, então significa que sim, vai ocorrer uma interseção, né, entre os projéteis se as duas equações forem iguais. Ok? E agora, por que eu estou falando disso, né? Porque isso me lembra um problema que eu resolvi uma vez, que dizia que quando a gente está falando de cinemática,
a gente pode pensar nos problemas ao contrário. O que eu quero dizer? Se você tem isso aqui acontecendo, olha só, você tem um prédio, você tem um projétil, por exemplo, caindo aqui. A conta vai ser a mesma se você imaginar uma pessoa pegando o projétil e chutando para cá. Vai ser a mesma coisa. Vai ser ao mesmo tempo, vão ser as mesmas velocidades, vai ser tudo igual. É o que eu estava te falando agora há pouco. As expressões da cinemática, elas independem, né, do experimental. Então não era para ter diferença mesmo, que foi o que a gente percebeu. Ok? É isso. E de fato não tem, foi o que a gente chegou. Esses dois valores de posição são iguais, ou seja, vai rolar o encontro quando os tempos forem os mesmos. Ok? Ok. Certo. Muito bem. Esse é um problema bem teórico, tá? Não é um problema prático do tipo encontre a velocidade. Fim de contas. Esses problemas eu sei que tem no Halliday. Então eu posso pegar um problema do Halliday aqui que eu acho que vai ser bem legal. Tá bom? Tá bom. Bem, professor, só uma questão. O professor na explicação passada disse-me que achava que eventualmente no Drive teria as resoluções deste livro. Eu estive à procura e não encontrei. O professor conseguiria mais ou menos explicar-me onde é que eu poderia encontrá-las? tem do Tipler lá, tem do Halliday, e tem do Sears e não tem do Tipler, é verdade. E tem do Moisés, e não tem do Tipler. Não, eu encontro para ti, eu só preciso de uns instantes para isso, tá? Em algum lugar do meu computador, tá? Talvez Deste livro. Talvez eu não. O que tu usa é o Tipler. Talvez eu não fiz o upload ainda. Mas se tiver alguma questão que tu queira com muita urgência, eu pego agora para ti no site que eu tenho aqui. Não, eu gostava de ter, cara, só para depois também os exercícios conseguirem trabalhando de outra maneira, era uma coisa que seria importante. Aham. Bem, eu boto isso eventualmente. Acho que até achei já. Tá aqui no meu computador. Só preciso achar ele. Só preciso te mandar agora. Só um segundo para te mandar. Antes que eu me esqueça, porque esqueço muito dessas coisas. Tá tudo bem explicadinho. Só não tá com as perguntas junto, então tu vai ter que usar o livro. Tem que usá-lo. Sim, mas isso não tem problema. Tá bom. Então eu vou pôr lá no meu arquivo depois. Precisar de outra coisa, fala. Agora eu vou pegar ali os probleminhas do Halliday que eu acho mais interessantes na cinemática. Okay. Deixa eu pegar um que eu sempre uso com os meus alunos. Para falar bem a verdade, eu acho que a gente pode começar com um problema bem simples. Me parece que tu já está entendendo bem a matéria, eu acho que seria bom para tu fazer esse problema. Ele não é exatamente de graduação, tá bom? Deixa eu colocar aqui para ti. Ele ainda não é de graduação, quando a gente chegar em graduação daí eu faço, mas esse aqui eu acho que tu consegue sozinho. Não vai precisar fazer uso de cálculo diferencial, nem nada do gênero. Cinemática, vetorial, lançamento aqui. Isso, 150. Esse problema. Vamos começar falando rapidamente dele, depois eu vou te pedir para fazer um parecido, beleza? Ok. Tá aparecendo aí, né? Ok. Ele é bem para começar, só para tu entender a lógica. Bem, o que está rolando aqui basicamente? Né? Não vou ler tudo enunciado, depois tu pode ler se tu quiseres, mas simplesmente tem um avião se movendo para frente com uma velocidade constante, citada ali no enunciado. Ele está até bem devagar, viu? E esse avião está a uma determinada altura. E nós queremos saber a que distância deve se jogar a caixa para que caia nessa ilha, né? Sabendo que a caixa vai cair por 720 metros. Certo? Certo. Então é isso. Basicamente essas informações que ele deu, a gente sabe que não tem extensão do ar e que a gravidade é 10. Então, né, na prática, qual vai ser Ou seja, no fundo o que eu quero saber é quanto é que é a distância percorrida em X. E a equação da distância no eixo X, no eixo horizontal, é a equação do movimento retilíneo uniforme, né, que está aqui, certo. X igual a VT.
Poderia ser x igual a x0 vt, só que ele definiu, né, ali como x0 igual a zero. Então, a velocidade nós temos. Por quê? Porque não há alteração da velocidade no horizontal. Apesar da caixa aumentar sua velocidade durante a queda, a velocidade na horizontal é a mesma. Aumenta a velocidade total porque aumenta a velocidade em y. Mas na horizontal não tem aceleração horizontal, certo? Certo. Então a questão é, se nós colocarmos aqui a velocidade, ainda vai faltar o tempo. A gente não sabe por quanto tempo ela ficou se movendo no horizontal. E é aqui que entra o ponto. O tempo que ela ficou se movendo no horizontal é o mesmo que ela ficou caindo, né? Sim. Então tu pode encontrar esse tempo nas equações do eixo y, onde o movimento é retilíneo uniformemente variado. Então tu vai utilizar a equação do sorvetão lá que eu te falei. Na equação do sorvetão, o que vai acontecer? A velocidade em y inicial é zero, porque o objeto ele foi largado, ele foi solto, ele não foi jogado, né? Não aplicaram uma velocidade inicial nele. Eles aí usam o vetor ao contrário do que nós usamos. Vetor ao contrário? Como assim? Estava a faltar a palavra. Não é a perspectiva, não é isso. O referencial. Não necessariamente. Só vai falar que a velocidade inicial é zero, só isso. Em y. Só isso, tá bom? Tá bom. Então tu lembras da equação lá, y igual a y0, a gente pode definir também que a posição inicial é zero, ou seja, o referencial, como a figura mesmo mostra, é aqui, tá vendo? Esse O significa de referencial. Então, aqui é o y0, e então posição inicial zero, velocidade zero, aqueles dois primeiros termos da equação da posição são zero, vai sobrar só o terceiro, que é o at² sobre 2, certo? Certo. Perceba que a gravidade ficou positiva aqui, sabe me explicar por quê? Porque é o referencial ao contrário, porque tem a ver com o referencial. Tu está considerando então que o y é para baixo, positivo. o y é para baixo, então é positivo. Perfeito, é isso aí, por isso que a gravidade é positiva. E também, senão os 720 eram negativos também. Isso, exatamente isso que eu ia falar. Senão os 720 seria negativo. E daí a gente chega num tempo igual a 12, e assim 600 metros, né? A caixa vai se mover por 600 metros até chegar no chão. Ok? Tranquilo, Ok. né? Sim. Por hora ainda não Sim. teve decomposição de vetores, nada do gênero. E beleza, eu acho que fazer uma dessa aqui fica bem interessante já. Ok? Ok. Ainda sem decomposição de vetores. Depois a gente olha alguma com decomposição, faz, e daí vai para as questões do Halliday. Muito provavelmente teu professor vai usar o Halliday na prova. Tu já tem alguma prova antiga desse professor aí? Ele consegue se arranjar. Isso seria muito bom mandar uma prova antiga. É assim, eu tenho ideia que nos exames dele é tudo de escolha múltipla. É? Mas posso estar errado, mas tenho quase certeza que acho que são 20 questões de escolha múltipla. Nossa, quanto tempo para fazer 20 questões de física? A prova vai ser quantas horas? Posso confirmar aqui. É, também deve haver questões múltipla, mais simples. Sim, mas se não me engano são 20 questões de escolha múltipla. São 2 horas a prova. Ontem eu fiz 60 questões em 1 hora no GMAT. Conhece o GMAT? Não. O GMAT é a prova, é uma espécie de vestibular americano. É assim, são 50 questões em 1 hora, absurdo. Nós lá é 20 questões em 2 horas, ainda estamos melhor. Temos tempo. Apesar de que não pode ser nada muito elaborado como essa aqui, né, com muitos detalhes. Sim. Ou se calhar tem umas mais elaboradas, que é mais provável, umas mais elaboradas, depois outra assim, qualquer coisa teórica mais simples, só para compensar a nível de tempo. Entendi. Isto é uma bola, imprimi uma. Vou tirar aqui os dados. Altura igual a 39,2 metros. A velocidade horizontal inicial igual a 4 metros por segundo menos 1. Na parte inferior do barranco a 40 metros. Ok.
Da vertical a um garoto a tentar pegar a bola. Determina que distância para a frente ou para trás do segundo garoto, a bola está a cairá. Foco sempre no que o problema está pedindo. Está pedindo uma distância em X, certo? Ok, certo. Eu acho que vou conseguir fazer este. Então faz o seguinte. Me envia uma foto dessa questão como se estivesse fazendo uma prova, ok? Ok, mas eu estou a tentar ir realizando aqui. Quando eu acabar, eu mando, ok? Falando nisso, eu preciso ir na casa de banho, tá? Só um segundo. Ok, sim, sim. E aí, chegasse na resposta? Eu cheguei a uma resposta minha, já mandei para o professor. Ah, vamos ver. Muito bem. Tá tudo torto aqui, mas vamos ver. Foi meio rápido isso. Ah, tá ali a altura. Definiu a altura inicial ali, a final é zero, então. E. Muito bem. Então é isso. Você, você encontrou o tempo, né? Sim, primeiro foi encontrar o tempo e depois a partir do tempo calculei X. E o tempo deu aquilo. Eu lembro de ter feito essa conta já, não tinha dado uma resposta tão. Eu achei muito pouco tempo. Mas é assim, é que a gente leva em conta muito a ação da gravidade
e sem a gravidade as coisas cairiam muito mais rápido que elas... Desculpa. Com a resistência do ar. Isso, resistência do ar. Sem a resistência do ar ali as coisas cairiam de uma forma absurda. Então beleza, olha só. Movimento com lançamento oblíquo, basicamente agora a tua velocidade vai depender do ângulo, né? Para falar tudo aquilo que a gente já falou, vamos ver um probleminha aqui. Aquela história, só que de uma forma mais bonitinha. Muito bem, exercícios resolvidos. Vamos ver um exercício resolvido, depois a gente faz outro juntos. Corpo lançado obliquamente no vácuo, velocidade inicial 100, uma direção que forma ângulo θ, tal que o seno é 0,8, cosseno 0,6. Adotando 10, determine módulo da velocidade e componente horizontal e vertical. Bem, a gente já tem a velocidade, a gente tem o seno e o cosseno, dá para encontrar as componentes simplesmente fazendo a multiplicação, certo? Certo. É o que ele está pedindo aqui, componentes. Pronto, está aqui. 80 e 60. Então a soma vetorial de um vetor na vertical 80 e na horizontal 60 dá esse vetor total de 100, né? Soma vetorial. Soma vetorial não é soma direta. No instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória, o que a gente tem que fazer? Agora deixa de ouvir. É? Ai, minha garganta já está doendo, não consigo mais gritar. Só um segundo. Aumenta o som um pouco aí, porque minha garganta já está impossível. Já é a 200ª aula do dia. Se eu falar um pouco mais alto, vou ficar sem voz. Continuando. No instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. E aí, o que a gente deve colocar para obter esse ponto mais alto da trajetória? O que a gente tem que assumir que vai ocorrer no ponto mais alto de uma trajetória, independente dela ser oblíqua ou não? Então, professor? Agora sim. Isto houve aqui um problema qualquer. Eu até perguntei ao professor se tinha sido aquela questão do microfone, como aconteceu da última aula ou o quê. Mas Eu acho que acho que é foi o a rede. microfone. Eu queria ligar a câmera para tu ver aqui. Parece que eu tô comendo o microfone. Tá até esquisito. Esses dias eu participei de um podcast aqui com os portugueses, eles acharam estranho, acharam que era alguma moda brasileira ficar com o microfone dentro da boca, mas é que o meu microfone é péssimo. Mas tudo bem. Voltando. Estava falando aqui sobre o instante que o corpo atinge o ponto mais alto, né? O que é que acontece no instante que atinge o ponto mais alto? O que a gente tem A velocidade em Y é 0. Perfeito. Então, vamos ver ele fazendo isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a equação do vovô ateu e vai dizer que a velocidade final é 0. Tá aqui. A velocidade inicial em y é 80, já foi obtida aqui, menos 10, que é a gravidade t, uma vez que a gente está considerando para cima, positivo. Então, tempo 8. Caso as tuas considerações de referências estejam erradas, né, os teus tempos vão aparecer negativo. Então, tu corrige. Ok. C. A altura máxima atingida pelo corpo. Bem, uma vez que você tem o tempo, né, é só pegar esse valor e jogar na equação do sorvetão, né? Então é o que ele fez. Ó, 80 vezes 8. O que é esse 80 vezes 8? 80 é a velocidade em y. 8 é o tempo de voo. O tempo que ele demorou para chegar na altura mais máxima. Altura máxima. Menos 10, gravidade. Tempo ao quadrado, 64 sobre 2. Pronto, 320. Agora me diz uma coisa, haveria outra forma de encontrar essa altura máxima? Uma outra forma também envolvendo as equações da cinemática? Assim, existia provavelmente. Não. Talvez essa mesmo que existisse você tá pensando. recorrendo àquela fórmula de que há bocado usamos, mas era mais complicado. A fórmula? Qual fórmula? Tem um nome essa fórmula? Aquela que o professor disse que tinha sido muito importante no Enem, agora não sei. Não é aquela. O que você usaria era a Torricelli. A equação de Torricelli. Aquela que dá a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado. Exato. Tu dirias que a velocidade final é 0, a inicial é a que nós temos. Pronto. Acharia o ΔS, que seria a altura máxima. Ok?
Ok, era mais simples. É mais simples, talvez. Mas aí, como já tinha calculado o tempo na anterior, era a pedir para isso, mas não era. Exato, Ou seja, eu posso usar essa equação com esse nome esquisito, para, por exemplo, só para a componente Y. exato. Ok. Por exemplo, se tu não tivesse feito aquela conta antes, né? Talvez Do fosse T mais seria a resolução mais inteligente. isso. O alcance do lançamento. Bem, agora que tu tens que até o ponto do meio é 8 segundos, significa que para ele voltar ao chão serão mais 8 segundos. Né? Sim. Pronto, então tu usa esses 16 segundos na equação da componente horizontal. Pronto. Muito bem. Fácil. Agora, agora que a gente fez este probleminha, a gente pode fazer um aqui um pouco mais interessante. Né? Vamos ver se você consegue começá-lo. Esse aqui dos Fuscas. Tem Fusca aqui em Portugal? Nunca vi. Também não. Esse carro aqui é um carro muito famoso no Brasil e na Alemanha, o Fusca. É bem engraçadinho ele, né? Parece um É. Isso besourinho. mudou. Ah, Já vi tipo de coisas assim de filmes e isso, agora cá em Portugal mesmo. Não. lá no Brasil tem muito, muito, é muito engraçado. Esse aqui a Volkswagen é muito forte lá. Aqui eu não vejo muitos carros da Volkswagen. Não, há muito o Polo e o Golf. Não É, há muito mais do que o isso. Polo e o Golf, o Golf eu sei que é da Volkswagen. O Polo também é verdade. Pronto. Então, dá uma lida nesse enunciado aí e me diz se tu sabes como começar. Em um espetacular show de acrobacia, uma motocicleta abandona a extremidade da rampa com velocidade de 108 km por hora, sobrevoa uma fileira de fuscas estacionados, descendo finalmente em uma outra rampa idêntica e à mesma altura em que abandonou a primeira. Considere desprezáveis ações resistivas do ar e do atrito. Tenho aí os dados, todos bonitinhos, organizados. Determine quanto tempo a motocicleta permanece voando sobre os carros. Ui. Bem, esse tempo aqui É vai. assim, tem a lógica. É um bocado estranho por se tratar de uma moto. Tem que considerar que é uma partícula. Pois, Ela não vai assim ter tamanho. sendo, é exatamente igual. Tem que calcular o tempo em quando a velocidade em y fica igual a zero e depois é duplicar esse tempo. Para encontrar o tempo de voo, sim, exatamente. Vou fazer então esta fórmula assim. Pronto. Outra coisa que é importante considerar aqui é que uh, a altura, né, que ela começa o movimento bidimensional é justamente a altura dos fuscas, né? Ou Sim, seja, quando ela voltar ao, entre aspas, chão, ela vai estar encostando no fusca, certo? certo. Exato. São essas as ideias. Então, primeiro encontra esse negócio do tempo aí. Acho Ok, que já é uma vou tentar primeira começar mais por esse aqui. interessante. Ok. Vai ter o V de X. A velocidade de X é vezes o cosseno de 32. Cosseno de 32 é 0,85 vezes a velocidade inicial, que é de 108, a dividir por 3,6, que dá 25,5. Isto mal. Não posso ser isto assim. Já vou ter que Y. 0,85, 5, que é
53. Ah, 15,9. Tinha. Tem. Igual. O tempo dá 1,62 segundos. Ah, não, Quanto mas que tem dá o que tempo? multiplicar por 2. Tem que multiplicar por 2, esqueci. Mas espera, tu falou alguma coisa estranha sobre o tempo. Fala de novo. Segundos, tu falou? O tempo dá 3,24 segundos. Ah, tá bom. Tinha entendido outra coisa. Isso faz sentido. Tinha entendido quilômetros. Tava estranho. Se os Fuscas forem estacionados lado a lado, ocupando uma vaga de 2,1 de largura, determine quantos carros compõem a fileira entre as rampas. E aí, qual é a interpretação física disso? Qual é a... Ok, vou ter que calcular quanto é que é a distância X que ele percorre e a partir daí essa distância dividir por 2,1, consideramos que é a largura de estacionamento, e aí vou obter o número de carros. Perfeito. Simples E desse jeito. rezar para que isto não dê tipo um meio carro ou um quarto de um carro. É, exatamente. Bem, cara, deu para ver que você está pegando bem esse conteúdo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui, eu vou mandar lá no seu WhatsApp questões que eu acho muito boas, né, mas mais Ok, difíceis. Talvez numa próxima aula você pode me trazer. Tem algumas clássicas aqui, eu vejo elas em qualquer prova, então eu vou te que talvez caia ok, na isso sua seria prova. top. Então o professor conseguia fazer-me isso enquanto eu vou tentando resolver esta linha B? Oi, desculpa, não entendi. O professor vai me enviar isso, quer que eu resolva agora a linha B? Depois tu pode me enviar, né? Que agora eu já tenho outro aluno também. Ah, ok. Eu só tô te mandando aqui alguns que eu acho bem interessantes. Pronto, então o professor vai me enviando assim os que achar mais interessantes, eu também depois já resolvo e na próxima explicação também já trago isso feito e qualquer dúvida. Perfeito. É isso, é isso. Eu gostei. Essa 48 aqui eu vou te mandar, ela é bem interessante, que ela demonstra aquilo que eu te falei, de que a física funciona ao contrário. Bem, algumas coisas na física Claro. funcionam ao contrário, tem algumas coisas que não. E eu senti que a explicação foi importante, que eu ganhei confiança, principalmente na parte teórica, que assim, aqueles primeiros exercícios que eu tinha tentado ver eram exercícios com uma carga teórica grande e eu dormi logo ao início, e depois já não tive confiança para seguir. Assim, já trabalhei teoria, trabalhei prática e sinto que estou pronto Eu acho que para. você percebeu então o importante, porque o que aconteceu? Aquele primeiro exercício lá, ele assusta mesmo, porque ele não é um problema prático, ele é um problema teórico. Aqueles dois que nós pegámos, o 12 também era assim mais teórico, claro que mais Isso, simples, e depois meio o 30, que esse aí é que era de fugir. isso. Então tá bom, bem, espero ter ajudado aí. Quando Pronto, quiser, muito pode obrigado, continuar. professor. Então tá bom, eu que O agradeço. professor viu Tchau. que eu já Oi. fiz como o professor pediu, acho que em todos os sites que o professor queria o comentário. Não, 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 nada não. O teu comentário lá no A Superprof, sim, avaliação, sim. agradeço bastante. Até coloquei no meu status. Mas era isso que o professor, era aqueles sites que o professor queria, Aquele não era? Eu site coloquei mesmo. corretamente. Pronto. Isso aí. Muito obrigado, tá? Tá, professor. Um Então abraço, tá até à bom. próxima. Depois Um eu convido abraço, mais. tchau, até.